Bom dia. Tudo bem, né? Então vamos orar? Eterno e bendito Deus, graças damos ao Senhor por já podermos cultuar o Teu santíssimo nome. Nós louvamos pela Tua misericórdia em nos conceder esse privilégio. Ó Pai bendito, nós agradecemos também pela oportunidade que nós temos de eleger os nossos oficiais e nós suplicamos que o Senhor dirija todo esse processo para que homens íntegros e desejosos de ver a igreja andando nos teus santos e retos caminhos, na boa e reta doutrina, sejam eleitos. Sobretudo, faça o teu querer, faça a tua vontade. Agora guarda-nos nesse momento de escola dominical, nesta classe, nas demais classes, para que também nelas o teu nome esteja sendo proclamado com toda fidelidade. Nós suplicamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos ler aí alguns versos. Opa! Isso. Vou passar a chamada, de corredor por corredor, certo? Sim. Pessoal, nós estamos estudando então na nossa Confissão de Fé de Westminster, que faz parte dos símbolos de fé das igrejas reformadas em quase todo o mundo, faz parte dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Símbolos de fé significa a interpretação bíblica que nós damos para cada texto, para cada doutrina. Então, a Confissão de Fé de Westminster, junto com os Catecismo Breve e Maior, representa o entendimento presbiteriano, o entendimento de várias igrejas reformadas dentro do texto bíblico. Aquilo que nós depreendemos do texto bíblico é isso que a Confissão de Fé ensina. Hoje nós estamos estudando, já começamos desde a semana passada, a estudar esse capítulo 3, que trata dos eternos decretos de Deus. Fizemos já os pontos 1 a 4 e hoje nós vamos direto para o ponto 5. Mas antes vamos ler alguns textos. Se os irmãos se lembram bem, esse capítulo trata dos eternos decretos de Deus. Basicamente, esse capítulo vai tratar da questão da predestinação. É um assunto que eu sei que é muito caro para muitas pessoas, que algumas pessoas têm bastante dificuldade em entender essa questão da predestinação. Se Deus predestina pessoas, como é que Deus pode cobrar responsabilidades? Eu sei que esse é um dilema. Esse é um dilema que não temos como resolver na íntegra assim, não temos como resolver, mas ele é absolutamente bíblico, porque é a Bíblia que ensina que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E nós vamos ver isso em alguns versículos que nós vamos ler aqui. Então nós vamos continuar tratando disso até o final deste capítulo. E depois nós vamos estudar o decreto também de Deus da criação e o decreto da providência. Isso a partir da semana que vem. Romanos, no capítulo 9, vamos ler aí a partir do verso 11 até o 18. E depois vamos para Isaías 45. 65 e 45. Vamos ver depois esses dois capítulos de Isaías. Mas poucos versículos lá. Não se preocupe, não vamos ler tudo não, porque senão não dá tempo, né?
Então vamos ler juntos esse texto de Romanos 9, de 11 até 18. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ler juntos. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Não importa o que nós achamos a respeito dessa doutrina, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Porque o que não podemos fazer é negá-la. Não importa se nós entendemos ou não. O que não podemos dizer é que ela não está na Escritura, que ela não está claramente escrita na Escritura em vários lugares, em muitos lugares. Nós vamos ver aqui outras coisas dentro desse, outros versos, tratando dessa mesma coisa. Aqui nós acabamos de ver que não é por obra. Afinal de contas, Jacó e Esaú ainda não eram nascidos quando Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. É o que nós acabamos de ler. É o que está na Escritura. Então, é uma questão de recebemos a Escritura como palavra de Deus ou rejeitamos a Escritura como palavra de Deus? Se a recebemos como palavra de Deus, então, ainda que nós tenhamos dificuldade com o entendimento de uma ou outra doutrina, nós precisamos entender que isso é bênção de Deus para nós, mesmo quando nós não entendemos assim. E não podemos negar o que está escrito. Não é verdade? Aqui é muito claro, né? Ele diz sobre essa questão de Jacó e Esaú, ele ainda diz lá no começo aí do texto que nós lemos: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Não tinham praticado ainda bem ou mal, porque eles ainda não tinham vindo à luz. Isso para quê? Olha aí, o próprio texto diz: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. É o que está escrito. Então é uma questão de rejeitamos ou não rejeitamos a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso. E em muitos outros lugares ele é muito claro. Se você pegar Atos 13, 48, você vai ver lá que quando o evangelho foi pregado, muitas pessoas creram, mas nem todas creram. E como que Atos 13, 48 termina o verso? Ele diz assim: e creram nele todos os que estavam destinados para a vida eterna. Ou seja, a palavra foi pregada a todo mundo, mas só foi dado a capacidade de crer àqueles que estavam destinados à vida eterna. Outros podem ouvir, mas não entenderão. Abram, por favor, lá em Isaías 45. Isaías 45. Vamos ver quais os versos aqui que nós vamos ler. O texto de Isaías 45, ele vai dizer aí a partir do verso 4.
Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome que ainda que não me conheces. Eu te coloquei o sobrenome, ainda que não me conheces. E ele prossegue dizendo: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Além de mim não há Deus, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ele prossegue dizendo: para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E agora? Está dizendo que ele cria até o mal. Que tipo de mal que Deus cria, pessoal? Hein? É a Bíblia que está falando que ele cria o mal. Será que Deus cria o... Exatamente. Não é o mal moral, porque Deus não é autor de mal moral nenhum. Quando ele está falando que ele cria o mal aqui, ele está dizendo que as tragédias também são dirigidas por ele. Alguém lê aí o Salmo 29. Eu não sei exatamente qual verso, onde ele vai dizer que Deus preside os dilúvios. Ele o presidirá todas as coisas para sempre. O dilúvio é uma grande tragédia. Então, quem cria o mal é o próprio Deus. É ele quem dirige, ele sabe a necessidade. Não pense que o dilúvio de Gênesis aconteceu por obra do acaso, por obra das forças, como dizem por aí os idólatras, da mãe natureza. Não tem mãe natureza. Natureza é um ser inerte, não é um ser pensante. É por obra da mão de Deus. Alguém tem aí? Pode ler. 29, quanto? 10, por favor. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. Como rei, ele presidirá essas coisas para sempre. Então, tudo que acontece de bom ou de ruim, Deus está no absoluto controle. Deus decreta todas as coisas. Há da parte de Deus dois tipos de decretos. O decreto preceptivo e tem o decreto eterno de Deus. Temos o decreto revelado e o decreto velado. O decreto revelado, o decreto preceptivo, são os deveres morais que Deus passa para o seu povo. São as instruções de Deus para o seu povo. Os 10 mandamentos, todas as ordens de Deus para o seu povo. Esses são os decretos revelados de Deus, são os preceitos de Deus. Não necessariamente serão cumpridos. Porque se todos fossem cumpridos, ninguém iria para o inferno. Se todos fossem cumpridos, ninguém pecaria. Não é verdade? O que é pecado? Qual é a definição de pecado? É toda e qualquer transgressão da lei de Deus. É toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, com os decretos revelados de Deus. Os decretos revelados. Ou seja, a lei preceptiva de Deus. Aquilo que ele ordenou. Quando nós faltamos, nós estamos pecando. E não poucas vezes nós faltamos, não poucas vezes nós pecamos contra Deus. Essa é uma parte do decreto de Deus. A vontade decretiva ou revelada de Deus, então, são os preceitos de Deus para nós, aquilo que é ordenado e que tantas vezes desobedecemos. Agora, há outro tipo de decreto, há outro tipo de vontade de Deus. A vontade decretiva de Deus é aquela que abrange tudo. Abrange até o momento da folha cair do galho. Abrange até o momento de um fio cair da nossa cabeça. Ali, nesse decreto, ele decretou todas as coisas que aconteceram, que vão acontecer,
Tudo foi escrito e determinado, todos os nossos dias, antes que qualquer um deles houvesse. Nós lemos isso lá no Salmo 139. Alguém se lembra? Nós lemos isso na semana passada, né? No Salmo 139, verso 16. Todas as coisas foram escritas e bem determinadas por Deus. Então é Ele quem faz todas as coisas. E dentro do decreto de Deus, esse decreto não revelado, onde nós não sabemos o dia de amanhã, porque Deus não revelou tudo o que Ele haverá de fazer no dia de amanhã. Não sei se amanhã eu vou estar vivo, se eu vou passar por um acidente e você levar dessa para o céu. Eu não sei, você também não sabe. Então, esses decretos, essa vontade decretiva de Deus, ela não pode ser desobedecida e não tem como ser desobedecida. E é dentro dela que Deus controla todas as coisas. Mas a Bíblia, além de mostrar que esse decreto de Deus, como ele falou aqui nesse texto que nós lemos, que ele cria a luz, ele que forma essas coisas trágicas, tudo isso é ele que faz. No entanto, a mesma Bíblia que revela isso, ela revela que o homem é absolutamente responsável em tudo que ele faz. Lembra lá do texto de Caim? Caim, eis que o pecado jaz à porta. Cumpre a você o quê? Dominá-lo. Cumpre a você dominá-lo. Veja como Deus está cobrando as nossas responsabilidades. Agora, como que Deus consegue fazer isso? Fazer com que tudo que aconteça na história aconteça exatamente do jeito que Ele quer que aconteça. E ainda assim, não ser ele responsável por aquilo que está de fato acontecendo. Ele é que dirige tudo, mas ele não é responsável. Ele dirige até o pecado que você vai cometer, mas ele faz isso sem tentar você. Ele faz isso sem induzir você a coisa alguma. Ele não induz você a fazer coisa alguma. Como que ele consegue fazer? Eis o mistério. Nós costumamos explicar isso pelo mecanismo dos freios. Todos nós somos um caminhão de pecados. Calvino costumava dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então o nosso coração é dali que parte todos os maus desígnios. A Bíblia fala isso muito claramente. Então eles já estão lá. Deus não precisa tentar você a fazer nada. Então ele vai com seus mecanismos de freios, no momento que ele quer que alguma coisa, alguma tragédia ou alguma coisa de bem aconteça, ele vai abrir a porteira para poder você seguir naquela linha que vai cumprir exatamente o seu propósito. Então, ele permite que as pessoas façam o mal. Ele permitiu que os irmãos de José prendessem José numa cisterna. Isso é mal? É. Ele tentou os irmãos de José para que eles fizessem isso? Deus induziu os irmãos de José para que eles fizessem esse mal todo que fizeram com José? Obviamente Deus não tentou e nem induziu. A motivação era do próprio coração deles que invejavam José. E eles queriam todo tipo de mal para José. Mas Deus não permitiu todo tipo de mal para José. O mecanismo de freios de Deus permitiu que eles fizessem exatamente aquilo que cumpriria o plano eterno de Deus. E assim foram salvos toda aquela família, aqueles próprios irmãos ali, eles foram salvos graças a esse gesto. Por quê? Porque José ali foi preso, depois ele foi levado para o Egito, e lá no Egito, vocês conhecem a história, ele foi primeiro preso, depois ele foi levado à presença de Faraó, ele interpretou os sonhos de Faraó, Faraó entendeu que Deus estava com ele, e Faraó falou, não tem ninguém melhor do que esse cidadão aí para poder governar tudo. E Faraó fez ele o segundo homem na hierarquia de todo o Egito. E ele, tendo a orientação de Deus, ele mandou construir celeiros que alimentaram o mundo. Salvou da fome o Egito, os países vizinhos, o povo de Israel, ou seja, os irmãos de José, aqueles que intentaram o mal contra José.
Então o mecanismo de freio é isso. Nós somos como que um caminhão de pecados ladeira abaixo. É isso que nós somos. A Bíblia revela que o nosso coração é um celeiro de iniquidades. Então basta que Deus tire o pé do freio e nós descemos ladeira abaixo. E às vezes a pessoa, na sua própria responsabilidade, ela gosta tanto desse caminho de iniquidade, tendo conhecimento de Deus, não dá a Deus a devida atenção e adoração, conforme está lá em Romanos no capítulo 1, que Deus as entrega. Lá está escrito que Deus entregou a sua própria sorte, os seus próprios pensamentos, suas próprias concupiscências, isto é, desejos. Deus entregou aos seus próprios desejos. Não é isso que está dizendo lá? Ou seja, quando a pessoa insiste numa liberdade, uma pretensa liberdade pregada pelo mundo, Deus liberta. Deus solta os freios. E quando solta os freios, como é que esse texto termina de Romanos, capítulo 1? A pessoa segue por um caminho de homossexualismo, segue por um caminho desastroso, recebendo nos seus corpos a punição do seu erro, e Deus os reprova, assim como reprova aqueles que aprovam tais coisas. É assim que termina Romanos capítulo 1. Todos os que emprestam a sua aprovação a esse tipo de coisa estão sujeitos a que Deus lhes solte os freios. E não existe coisa pior na vida de uma pessoa do que Deus lhes soltar os freios. Aí não tem salvação. Entendeu, pessoal? É assim que Deus controla todas as coisas, no entanto, não induz ninguém a fazer nada. Outro dia, um grande pregador disse que as pessoas vão para o inferno não por causa de pecado, mas porque não foram eleitas. As pessoas vão para o inferno não por causa de pecado, mas porque não tiveram fé. Porque se tiver fé, vai ser salvo. Gente, está errado. Não é nada disso. Não é nada disso. É claro que nós somos salvos porque Deus nos elegeu. Ok, mas a razão da condenação não é essa, não. Isso é a razão da nossa salvação, mas de condenação, não. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembra disso? Então, se uma pessoa não tem fé, o culpado é quem? É Deus, não é Deus que dá a fé? Então, se a pessoa foi condenada por falta de fé, o culpado é Deus. Então, não pode ser por aí. Ninguém é condenado por falta de fé. A eleição, sim, o Espírito vem e concede à pessoa abrir o entendimento, abrir o coração, abrir para a fé. Mas as pessoas são condenadas unicamente pelo seu próprio pecado. O que leva uma pessoa ao inferno é o pecado. Todos nós pecamos, isso é evidente. Mas ninguém vai para o inferno de uma forma injusta. Deus é absolutamente justo. Se ele condenasse todos nós, ainda assim ele seria absolutamente justo. E a razão é o pecado. O pecado e a glória da sua justiça que precisa ser mostrada para todo mundo. Que ele não deixa barato. E de fato ele não deixa barato, porque ele não é um juiz iníquo. Está entendida essa parte, pessoal? Então essa questão da eleição é tranquila, ela está na mão de Deus. E nós sabemos que nada podemos fazer quanto a isso, né? Vamos ver algum outro texto aí. Isaías, nesse próprio texto de Isaías que nós lemos, no texto de Isaías 45, a partir do verso 4, ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, eu te cingirei. Não, no verso 4 ele diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Olha essa frase, ainda que não me conheces. Ou seja, eu fui atrás de você, não é você que foi atrás de mim. Deus está falando aqui. Você não me conhece, mas eu fui e te dei um sobrenome. Quando nós damos um nome para um pet, é porque o pet é nosso.
nós temos o direito de dar o nome para ele. Não é verdade? Ou não é assim? Quando Nabucodonosor prendeu Sadraque, Mesaque e Abednego, esse foi o nome que eles deram para Misael, Azarias, Ananias e Daniel. Você vê que ele, como dono, porque ele se julgava dono, obviamente, ele tem o direito de dar o nome, pelo menos ele se achava nesse direito, ali de fato ele era o imperador. Então, ele vai lá e coloca o nome que ele quiser. E Deus é assim, ele coloca em nós um novo nome. Ele colocou um novo nome no povo de Israel, porque ele assim o quis. Ele fala, ele diz aqui, ainda que você não me conhecesse, eu te dei um nome, ou seja, eu fiz você meu, te dei um sobrenome, agora seu sobrenome é o meu sobrenome. É isso que ele está dizendo aqui. Então é uma escolha absoluta do próprio Deus. Vá lá para o 65, por favor. Só o primeiro verso. Olha o que ele diz aí. Ele vai dizer aí, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Aqui, ele já está falando, já estendendo para além do chamado que ele fez para Jacó, para Israel. Aqui, ele está falando de nós. Fui chamado por um povo que não se chamava pelo meu nome. O povo escolhido de Deus era Israel. Mas ele disse, ó, os gentios vão me achar também, ainda que não me procurando. Olha como é a graça de Deus. Olha como a coisa é de lá para cá. Não é daqui para lá. Aquele negócio de segura na mão de Deus e vai, esquece. Se você segurar na mão de Deus, você vai saltar logo. Não tem. É Deus é quem precisa segurar. Como é que diz o outro cântico? Com a tua mão segura bem a minha. É Ele que tem que fazer. É Ele que faz. Não somos nós. Perceberam? João 15,16, nós já lemos aqui semana passada. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos. Os escolhidos de Deus dão frutos. É assim que nós confirmamos a nossa eleição. Como que nós confirmamos a nossa eleição? Pelas boas obras. Boas obras é tirar a fome do mundo, é ficar cuidando dos mendigos que há lá fora. É essa boa obra que Deus comissionou a sua igreja? Não, a igreja não foi comissionada para ser agente social da cidade toda. A Bíblia diz, deixa os mortos cuidarem dos seus próprios mortos. Ou seja, o mundo já tem os seus mecanismos, as prefeituras, e nós até contribuímos com eles também, como nós somos bons cidadãos, quando nós não sonegamos os nossos impostos, quando nós agimos de forma correta, nós já estamos contribuindo com eles. Mas o comissionamento da igreja é outro. Como igreja é, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus falou, vocês deveriam trabalhar pelo pão que não perece, mas eles queriam o pão material. Lembra disso? E todos abandonaram Jesus e ele ainda olhou para os seus discípulos e falou, e vós não quereis ir também? Não foi isso que aconteceu lá em João 6? O nosso trabalho é levar o evangelho, não é resolver os problemas temporais e materiais do mundo. Não é isto. Vamos. Então, a confirmação da nossa eleição está nas boas obras corretas. Sermos bons cristãos, andarmos na doutrina, conhecermos a doutrina, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Cuidar para que os nossos filhos conheçam e amem a doutrina, que amem o culto de Deus. Não tirá-los do culto, mas amarem o culto de Deus desde a mais tenra idade. Nós precisamos levá-los a isso, inculcai em vossos filhos essas palavras que hoje te ordeno, disse o Senhor. Lembra disso? Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Dando um bom exemplo de cristão na sociedade. Levando o evangelho àqueles que
se chegam até nós, boas obras é isso. Boas obras não é ficar resolvendo problema temporal e material do mundo, não. Vamos entender isso. Então vamos seguir aqui, pessoal. Senão a gente não chega lá, né? Nós paramos na sessão 4, na sessão 5, agora ele vai dizer o seguinte, continuando dentro dessa toada aí. A fonte da eleição, é disso que nós estamos falando. De onde vem a eleição? Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, é daí que vem, da vontade de Deus, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, não por previsão de fé ou de boas obras, ou da perseverança dessas pessoas nessas boas obras. Não é por aí. É claro que nós temos que perseverar, mas não é isso a causa da nossa salvação. Ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse, como condição ou causa. As nossas boas obras são esperadas como confirmação da nossa eleição, não como causa da nossa eleição. Jamais como causa. Deus não faz escambo. Me dá isso que eu te dou aquilo. Deus não faz isso. Não faz barganha. Opa, andou para trás. Igual caranguejo. Vamos lá. Essa primeira parte, segundo o seu... É onde ele vai tratar ali, ela deixa bem claro. Eterno e imutável propósito. E antes da fundação do mundo, ele escolheu, ou seja, desde os tempos imemoriais, desde os tempos eternos, como nós falamos aqui na semana passada, essa variável tempo é uma variável física que o próprio Deus colocou para nós. Mas ele está fora dessa variável. Ele não está submetido a essa variável. Então o tempo para Deus está ali na frente. Tanto o passado como o presente como o futuro está da mesma forma diante de Deus. E antes dessa contagem iniciada dos tempos, ele já havia nos escolhido. Já havia nos escolhido. Na eternidade, ele já havia escolhido os seus. Está vendo aí? Isso aí vai dizer que Deus, então, ele escolhe os seus antes da criação do mundo, né? Segundo o conselho secreto e o bom prazer de sua própria vontade. É secreto por quê? Porque ele não revela. Ele não bota uma estrela na testa dos eleitos e fala para a gente assim, ó, ide evangelizar o mundo, mas aqueles que têm uma estrela na testa. Os outros você deixa para lá. É assim que ele diz? Não. Seria muito mais fácil, né? Que a gente já ia direto nos eleitos de Deus, não perderia tempo com os outros. Mas no plano eterno de Deus, ele quer que as outras pessoas, até para a condenação delas, conheça a verdade do Evangelho. Até para isso. Até para a glória da sua justiça. Alguém pode dizer, não, mas esse negócio de eleição atrapalha a evangelização. Será que atrapalha, pessoal? Se eu já sei que pessoas... Será que atrapalha? Vamos ver um texto aí. Atos 18, por favor. Vamos ver se é Atos 18 mesmo. Bem rapidamente. O tempo urge. Será que é Atos 18 mesmo? Aqui no texto de Atos 18, Paulo se zangou muito com a igreja de Corinto, porque, apesar de todo o trabalho que Paulo fazia lá, eles queriam, porque queriam dizer que Paulo era um impostor, era gente ruim dentro da igreja. A igreja está sempre infestada de pessoas que, na verdade, não querem nada com Deus, que são chamadas lá no livro de Judas, irmão de Jesus, de rochas submersas, aquelas rochas que os barcos não veem, quando vê, aquelas rochas já levaram o fundo do barco e vai todo mundo
para o fundo, afogado. Então, a Bíblia diz que depois da partida, Paulo diz, eu sei que lobos vorazes vão se levantar no meio de vocês, no meio da igreja. Então, Paulo estava zangado com a turma lá de Corinto, e ele decidiu ir embora. Olha aí a partir do verso 5, vamos ver aqui, 5... onde ele vai falar aí que... no verso 6, opondo-se eles e blasfemando, ou seja, Paulo enfrentando grande oposição de uma turma de blasfemadores, olha o que Paulo fez. Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça seja aí o vosso sangue, ou seja, que caia sobre a cabeça de vocês o sangue de vocês, não estou nem aí mais para vocês. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios, ou seja, eu não fico aqui nessa cidade mais. Vou embora. A decisão de Paulo. Mas olha o que aconteceu na sequência aí. No verso 9 ele diz, teve Paulo durante a noite uma visão. Aqui ele vai falar da eleição, olha aí. Ele teve uma visão, ó. O que foi dito a ele nessa visão? Em que o Senhor disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Pois tenho muito povo nessa cidade. E o resultado, no verso 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo estava decidido a sair naquela noite, mas aquela noite durou 1 ano e 6 meses, porque Deus não deixou ele sair. E qual foi o argumento? Eleição. Eleitos de Deus. Olha o que ele diz. Fala e não te cales, pois tenho muito povo nessa cidade. Por causa dos eleitos, você vai continuar pregando. Eleitos que não trazem aquela estrela que eu falei na testa. Os eleitos estão aí, na cidade de Corinto. Você vai pregar para todo mundo nessa cidade. Os eleitos irão ouvir. E por causa deles, você vai continuar pregando aqui para essa cidade toda. Você vai pregar para esse pessoal que está aí te fazendo oposição. Eleição, predestinação, nunca foi motivo para a gente falar assim, olha, esse Deus dos reformados aí não presta, porque ele já elegeu todo mundo, já predestinou todo mundo, então para que pregar? Para que pregar? Se ele já tem os seus eleitos, já tem os seus salvos. Justamente por isso que precisa pregar, né? Exatamente. Então, o mesmo Deus que elegeu os salvos, elegeu o caminho também para chegar nesses salvos. Ele elegeu tudo aquilo que era necessário para chegar nesses salvos. E o maior incentivo para que a gente continue pregando para um povo incrédulo, qual que é o maior incentivo? É saber que não depende deles, para que eles sejam salvos. A gente com vocês. Não depende deles, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Então, eles rejeitando o evangelho, irão ouvir. E quando ouvirem o evangelho, se forem eleitos, vão crer. É assim que a coisa funciona. Paulo estava rejeitando o Senhor Jesus Cristo quando ele foi para Damasco. Ele foi para matar o nome de Jesus. Ele foi para matar todos os que pregavam em nome de Jesus. Para sumir com esse nome da boca do povo. E foi nesse estado que ele foi chamado e salvo. Só para citar um exemplo, né, presbítero? O primeiro culto protestante no Brasil, os primeiros missionários enviados foram enviados pelo próprio João Calvino, que acabaram sendo martirizados lá no Rio de Janeiro. Então não é argumento de dizer que o calvinista não evangeliza. E a própria Bíblia em português, que é João Ferreira de Almeida era português, que foi evangelizado pelos calvinistas holandeses e traduziu a Bíblia para o português. Sim. Então, a eleição sempre foi um motivo de evangelização, não o contrário.
É um incentivo. A eleição, ao contrário do que alguns arminianos e pentecostais nos acusam, que se tem eleição não precisa evangelizar. Muito pelo contrário. Fala e não te cales. Por quê? Porque eu tenho muito povo eleito nessa cidade. Esse é um incentivo para nós. Ou seja, ele está dizendo que não depende de nós. Vai pregar em tal lugar e não é obrigação sua convencer ninguém. Não é obrigação sua salvar ninguém. A sua obrigação é só obedecer e pregar. O resto pertence a Deus. Pregue a verdade. Se a pessoa for convencida, é pelo Espírito que ela foi convencida. Não é pela força dos seus argumentos. Não é pela beleza dos seus argumentos. Não é pela precisão dos seus argumentos. Não é por isso. Desde que você esteja dentro da fidelidade da palavra, Deus vai usar esta palavra a fim de salvar. É o método menos provável para poder atingir uma pessoa. O mais provável é você atrair pessoas, você fazer uma música bonita, é você fazer uma palavra, uma retórica bonita, você usar chavões, todo mundo escuta aquela mensagem que não diz nada com nada, mas todo mundo fala, que bonito, né? Brabo, inteligente esse negócio, aí tocou fundo no meu coração. Mas Paulo diz, os judeus pedem sinais miraculosos, querem ver cura, querem ver isso, querem ver aquilo. Os gregos querem esse tipo de palavra aí bonita. Mas nós pregamos a Cristo, o Cristo crucificado, porque Deus elegeu salvar o mundo pela loucura da pregação, ou seja, pelo caminho mais improvável. O mais fácil de pregar é você fazer em 3D, você fazer um teatro e mostrar como é que as coisas são, porque aí as pessoas vão estar vendo. Assim é mais fácil de convencer. Mas Deus disse, não, eu quero pelo caminho mais difícil. Por que eu quero pelo caminho mais difícil? Porque não é para a glória ser sua, é para a glória ser de Deus. Por isso que é para ser pelo método mais improvável. Nínive. Sim. Jonas, ele já tirou falar, aquele povo terrível. Ele foi lá falar para um monte de gente ruim. E falou de uma forma tão... Você já viu um sermão pior do que o sermão de Jonas? Mais não sei quantos dias e o Senhor vai subverter essa cidade igual fez com Sodoma e Gomorra. Olha, evangelizar significa ameaçar, lembra disso. O evangelho verdadeiro, ele é ameaçador. Ele é ameaçador, porque ele primeiro, antes de falar de libertação, ele fala do perigo do pecado. O pecado está levando você para o inferno. Então, ele primeiro é ameaçador. Mas ele diz que, havendo arrependimento, há salvação. Por isso que é evangelho. E é evangelho, é boa nova, porque ele salva gente ruim, igual os ninivitas. Então, nós devemos pregar, porque ele elegeu os ninivitas. Não é porque os ninivitas eram bons. Não é porque os ninivitas abririam o coração. Começou pelo rei e ele botou até os animais para jejuar. Esse rei aí, na falta de entendimento dele. Então, até os ninivitas puderam crer mesmo sendo maus. Não são eles que abrem o coração. Lembra de Lídia? Deus abriu o coração dela, não ela que abriu o coração. Lembra de Zaqueu? Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém a mim entrar na sua casa. Não esperou o convite. Se ele esperasse um convite meu e seu para entrar no nosso coração, nunca aconteceria, porque o nosso coração, a Bíblia revela que ele é cheio de maldades. Do entendimento ruim, aquela questão, não, o meu jeito de ser vai ser o meu testemunho, apenas. A pessoa vai ver que eu faço tudo certinho, mas não, precisa ver a palavra. É aquele verso, né? Se necessário, use palavras, não é isso? É a primeira palavra. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Chavão só bonito.
Tão bonito quanto mentiroso é. A Bíblia diz, e de pregai, verbalizai o evangelho. O evangelho precisa ser... senão as pedras vão clamar no seu lugar. Mas ele não vai perder ninguém. Mas o evangelho é feito de palavras. Vocês foram chamados e foram lavados pelo poder da palavra. O evangelho não é pregado com exemplo. O exemplo é necessário. O exemplo é necessário. Alguém diz que o exemplo arrasta. Tudo bem, muito bonito, legal, arrasta mesmo, mas quando se trata da pregação do evangelho, trata-se de palavras. Não, mas palavra não tem mais poder do que o exemplo. Gente, Deus não quer aquilo que tem mais poder. Ele quer o mais improvável. Por que ele quer o mais improvável? Porque senão eu faria um grande circo. Senão eu chamaria sempre um grande artista aí para ser o pregador do evangelho. Eu sempre colocaria uns malabares ali, coisas assim, para poder atrair, porque aí é mais fácil de atrair. Mas Deus quer o improvável. Por que ele quer o mais difícil? Para que a glória seja inteiramente de Deus. Isaías 42, 8, 48, 11, você vai ler que Deus não divide a sua glória. Então não há glória no evangelho para homens. É por isso que ele usa os métodos mais inusitados, menos provável. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, a pregação é chamada de loucura. Deus estabeleceu que ele salvaria pessoas pela loucura da pregação. Ele vai dizer que, lá em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir. Não tem esse negócio de, se necessário, use palavras. É necessário palavras. Porque o ordenado são palavras, palavras, palavras. Ainda que palavras não possam convencer ninguém. Qualquer pessoa pode, até um macaco pode falar. Você pode treinar até um papagaio para pregar o evangelho, mas não é por aí. Não são as palavras. As palavras devem ser ditas, mas quem salva é o poder do Espírito. Quem salva é o próprio Deus. Duas pessoas, pode ser até gêmeos univitelinos ali, daqueles mais iguais que você possa imaginar. Ambos ouvirem a mesma palavra, ouvirem o mesmo convencimento, os mesmos argumentos. Ambos entenderem perfeitamente a argumentação. Perfeitamente. Um deles salva, o outro não. Por quê? Porque o poder é do Espírito. Para que se exalte o poder do Espírito, não nosso. Porque senão aqueles pregadores de maior renome, eles teriam vantagens. Não tem vantagem nenhuma. O fato de pregarem mais bonito não traz a eles vantagem nenhuma. Sabe que eles não necessariamente a pessoa pode ser convencida, não pelas nossas palavras, pelo Espírito que convence. É o Espírito que convence. Mas por mais de uma vez, você fala uma vez, a pessoa vai pregar de novo para ela. Enquanto uma pessoa respira, ela é um campo missionário. Enquanto ela estiver respirando, ela tem chance de ser salva. Alguém perguntou, pode uma pessoa ser salva, uma pessoa que viveu cometendo pecados, e na última hora ela crê, e aí como é que essa pessoa vai ser salva? Ela não pôde fazer boas obras nenhuma na vida. Por quê? Igual o ladrão da cruz. Se fosse... Sim. É claro que a gente tem que ser também inteligentes nessa coisa. Porque se você já falou, e a pessoa não quer ouvir de forma nenhuma, a Bíblia diz, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Ou seja, deixa para uma oportunidade melhor, não fica gastando tempo, porque você precisa de energia para pregar no outro lugar. Então você, às vezes, precisa desviar o rumo. Não quer dizer que Deus não vai salvar aquela pessoa, em algum outro momento ele pode salvar. Tá certo, pessoal? Vamos seguir aqui, senão... Opa. Aqui, o evangelho ele não é recebido para você sacudir a poeira dos pés e seguir em frente. Assim, Jesus, quando ele espalha lá os 70, né, para evangelizar nas cidades, primeira coisa, ele diz, vocês não vão levar nem alforge, vocês serão alimentados pelo caminho. As cidades onde vocês vão evangelizar é que vão alimentar vocês. E se não quiserem fazer isso, bata até o pó da sua sandália em testemunho contra elas.
Evangelismo não é sair por aí dando donativos, não. Não é. Jesus fala, vocês não vão levar nem alforjes. A Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, ele é digno de ser sustentado por aqueles que vão receber a maior dádiva. Quem está levando vantagem aí não é o que prega o evangelho, não. É aqueles que estão tendo a graça de receber o evangelho. Então eles precisam, com muita alegria, e porque eles receberam o maior de todos os tesouros, sustentar aqueles que levaram esse tesouro para eles. É isso que Jesus fala. O evangelho não é para ser mendigado. Olha, aceite o meu evangelho, aceite essa palavra. Você não implora para ninguém aceitar. A Bíblia diz, notifica a todo homem em todo lugar que creia. Porque ele marcou um dia para julgá-los, através de um varão acreditado. Isso está lá em Atos 17:30, você vai encontrar essas palavras. Se faz o contrário, né? A maioria. É. A gente vê sendo o contrário. Exatamente. Levando coisa para tentar atrair. Para atrair pessoas com coisa. Isso a gente não deve fazer. Então vamos ver aqui, ó, alguns versículos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É a Bíblia que fala. Não é a fé reformada que fala, não é os presbiterianos que falam, não é esse presbítero que fala, não é vontade humana, é o que está escrito. Não é Paulo, né? Não é Paulo. Embora seja a carta de Paulo, mas não é de Paulo. É do Espírito de Deus. Ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Ali, aquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não é por causa da obra de ninguém. Ele não faz trocas, ele não faz escambo, não faz negócio, mas conforme o seu propósito. E graça, olha a graça aí, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, ou seja, antes dessa contagem de tempo ser aberta, ele já tinha escolhido os seus. É isso que o texto está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Pode ser ruim, mas eu manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem pode é o próprio Deus. Ele escreveu, ele ordenou. Por que eu vou viver em rejeição? Por que eu vou viver em rejeição? E ele ordenou porque é bom, porque isso traz a nós a tranquilidade de que nós chegaremos. Porque a nossa salvação não partiu de nós. Ela não depende das nossas forças, nunca dependeu. Isso me dá a tranquilidade de saber que vou chegar lá não por mim. Porque o meu coração também é uma fábrica de ídolos, assim como o seu. Então como é que eu posso ser salvo? Impossível. Impossível. Não é impossível porque é Ele quem faz. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta. Antes dele nascer. Está falando aqui de Jeremias. Tá certo? E no final desse ponto 5 ele vai dizer, e não por previsão de fé, nem de boas obras ou perseverança nela. Nada disso. Nada disso. Não é isso que garante a salvação. Ele vai dizer lá, ó, porque é pela graça que vocês são salvos. É graça. Ele vai dizer, mediante a fé. Mediante, não é por causa da fé. A fé é que vai fazer você enxergar que a graça de Deus foi favorável a você. Ela só vai fazer você enxergar, mas ela não é causa de salvação. Ela vai te dar a tranquilidade de entender as coisas. Lembra que fé é certeza de coisa, convicção de fatos. Fé é você receber a doutrina. E você, com o entendimento da doutrina, você compreende a graça de Deus. Mas ela não é a razão da salvação. A razão da salvação é a graça. É a misericórdia de Deus. Está vendo? Mediante a fé, isso não vem de vós, nada disso. A graça é de Deus, a fé é de Deus, né? Não de obras. Deus não faz escambo. Não de obras. Alguém já falou, fulana de tal já tem uma mansão lá no céu, pelo tanto de coisa que ela já fez. Assim não, não é assim não. Não há méritos no céu. Tá certo? Olha lá. Ele vai dizer, assim pois também agora, no tempo presente, surgiu um remanescente, segundo a eleição da graça. Como é que é? Surgiu um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas é aqui que eu quero ver. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Graça não seria graça.
Então, se a gente fala em graça preveniente ou coisa assim, não seria graça. Aquela ideia de Deus elegeu pessoas porque ele previu que essas pessoas seriam boas. Então, Deus tem uma forma contemplativa apenas. Ele apenas fica esperando os acontecimentos. Ele fica a reboque dos acontecimentos. Isso não é Deus. Deus não fica a reboque dos acontecimentos. Ele não é um carimbador. Só vou carimbar o passaporte daquela pessoa porque eu vi que ela vai ser boa. Então eu já carimbo de antemão aqui, porque eu estou vendo. Porque se ele fizesse isso, ele estaria apenas carimbando antecipadamente alguém que ele sabe que vai ser bom. A salvação dessa pessoa, então, foi por mérito próprio, porque ela vai ser boa, vai ser uma boa pessoa. Isso é graça preveniente. Esse é o modo pentecostal de entender predestinação, porque eles não podem negar predestinação, porque está escrito na Bíblia, com essas palavras, predestinação. Aí, como não pode negar, eles falam assim, então, já que temos que aceitar isso aí, esse negócio de predestinação, aceitar sem aceitar, então eu vou dizer que é porque Deus previu que você vai ser uma pessoa boazinha. Então é por isso que ele predestinou você, porque ele viu você antes. Então a salvação está em você, não está em Deus. A salvação é mérito próprio, ainda que visto antecipadamente? Não, não é por aí, pessoal. A salvação é por graça somente. Tá certo? E aqui no 6 ele vai dizer, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes para esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo e são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. Eles são justificados, são adotados, são santificados, são guardados pelo seu poder. Pelo seu poder. Não é pela própria pessoa. Por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo eficazmente chamado, justificado, adotado e santificado. Olha que coisa maravilhosa. Ele não apenas elege, além de eleger, ele preordena tudo que é necessário para nos conduzir ao nosso destino que ele estabeleceu. Por isso que Paulo vai dizer, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir, nada poderá impedir a gente de chegar nesse final feliz prometido. É por causa disso, porque ele não apenas elege, mas ele estabelece tudo que vai acontecer, tudo, para conduzir a tua vara, o teu elemento de disciplina, e o teu cajado me consolam. Por que elemento de disciplina vai consolar a gente? Se é um negócio de bater, é um negócio de fazer doer na gente, a tua vara e o teu cajado. Porque são as coisas que vão conduzir-nos ao destino que ele traçou para nós. É por isso que vara, mesmo sendo um negócio tão antipático, quem gosta de varada aí, pessoal? Alguém gosta? Quem está querendo uma aí? É por isso que ele diz que a vara e o cajado nos consolam. Porque ele estabeleceu tudo o que é necessário para que a gente alcance esse fim, não dependendo de nós, não dependendo de ninguém, dependendo apenas dele. Ok, pessoal? Aqui ficou faltando o ponto 7 e 8, mas é mais do mesmo. Por isso eu não vou voltar nesse capítulo. Tá certo, pessoal? Nós vamos subir agora, porque agora vai ter continuidade lá a nossa Assembleia Eletiva. Olha aí, todos que votaram precisam estar lá, tá certo? Para poder concluir a Assembleia. Você não pode fugir da Assembleia, não. Qualquer pessoa que assinou lá embaixo, até para sair da Assembleia, tem que pedir autorização e ela tem que ser registrada em ata que você saiu. Tá certo, pessoal? Então, aqueles que estão votando... então vamos orar. Paulo, você, por favor, ora para nós, encerrando esse momento. Senhor, nosso Pai, nós agradecemos por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela bênção que tu tem derramado em nosso meio, pedindo que a eleição ocorra sobre muita tranquilidade, que seja eleito por homens determinados por ti. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.